Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Hoje é dia 2 de janeiro de 2021. Vamos então à oração desse segundo dia do ano de 2021. Vamos clamar a Deus, meus amados irmãos. Senhor Deus, soberano Pai, mais uma vez nós damos glória e graça ao Teu nome, porque o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para sempre. Jesus querido, Jesus de amor, Jesus de glória, Jesus de majestade, Sua palavra que é viva, que é santa, que é pura, que é gloriosa, Senhor. É a Tua palavra que patenteia a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança. Senhor, neste começo de ano, nós queremos cada vez mais nos humilhar perante o Seu santíssimo nome, porque o Senhor é bom, a Tua benignidade dura para todo sempre. A Bíblia diz que nós devemos nos humilhar perante o Senhor, porque em Ti há a misericórdia, em Ti há a compaixão, ó Deus de bondade, porque realmente, papai, não existe felicidade sem Cristo, não existe socorro sem Cristo. Muitas das vezes, meu Deus, nós queremos a cura de uma enfermidade. Muitas das vezes, meu Deus, nós queremos a solução de um problema, a libertação de uma opressão. Nós queremos, meu Deus, as bênçãos terrenas, as bênçãos materiais, as bênçãos para a família, a libertação de um filho, de uma filha do mundo das drogas, do mundo da criminalidade. Mas na verdade, contigo, Santíssimo, nós não queremos um compromisso, Senhor Deus. Mas o mais importante na vida de um homem e de uma mulher é o compromisso com o Todo-Poderoso, é realmente termos um compromisso com a verdade. Santíssimo, nós aqui do canal, nós não queremos apenas as bênçãos fazem parte, mas nós queremos o abençoador, nós queremos aquele que realmente pode nos dar vitória. Ó Deus, de que adianta o dinheiro, de que adianta a prata, o ouro, os bens terrenos, os bens materiais, se nós não tivermos a nossa salvação garantida em Cristo Jesus? Pois a Sua palavra, Senhor, ela nos afirma que estamos aqui de passagem, que a vida é como se fosse um tiro, ela é muito curta. Ó Deus bondoso, desperta sim, acorda-nos da sonolência, acorda-nos, ó Deus, do sono espiritual, tira de cada um de nós o desânimo, tira de nós, meu Deus, o desânimo, a fraqueza, os pensamentos carnais, os pensamentos mundanos, os pensamentos que não lhe agradam, que não procedem de Ti. E eu digo isto, Santíssimo Deus, porque sabemos que sem a Tua presença o homem não é nada. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus explicando e falando que sem a presença dEle, o que o homem é, o que o homem pode ser sem Deus. Na verdade, o homem sem Deus é como realmente uma folha seca que cai da árvore e o vento leva. Ó Deus bondoso, ó Deus de amor, ó Deus de justiça, venha tocar nos nossos lábios com labaredas de fogo, venha tocar nas nossas vidas com as Tuas mãos poderosas, para que possamos assim vencer as grandes batalhas da vida, as grandes labutas da vida, Senhor. Vencer o inimigo, vencer as guerras, vencer as batalhas. Jesus querido, de que adianta o ouro, de que adianta a prata, se nós não tivermos Jesus? De que adianta a saúde física, se não tivermos saúde na alma? Por isso, meu Santíssimo Deus, eu quero cada vez mais me humilhar, pedir a Ti, Santíssimo, perdão dos nossos pecados, o perdão de nossas fraquezas, o perdão das nossas transgressões, das nossas iniquidades, das nossas fragilidades, meu Senhor, e se revestir
do teu Espírito Santo. Eu te apresento este pai e esta mãezinha, este filho, esta pessoa que chora, que derrama lágrimas aqui conosco, esta pessoa que está chorando devido a uma luta, uma tribulação, devido a enfermidade, meu Deus. Mas o Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da libertação, da transformação. Jesus, tu é aquele que ainda liberta, que transforma, que dá vida, aquele que crê na tua palavra. Faz de nós labaredas vivas, meu Deus. Faz de nós crentes verdadeiros, meu Pai. Faz de nós homens consagrados a ti, servos temente a tua palavra, meu santíssimo Deus. Ó Deus de bondade, enxuga as lágrimas desta pessoa que chora, dessa pessoa que está angustiada, amargurada, desesperada, Senhor. Santíssimo, que este 2021 seja um ano de bênçãos, um ano de virtude, um ano de muitas conquistas. Que aquele que está fraco na fé seja renovado, que aquele que está desanimado seja reanimado pelo poder da tua palavra, aquele que perdeu a esperança, aquele que perdeu a confiança, Senhor, ele seja renovado pelo poder do nome santo de Jesus. Oh, glorificado seja o Deus vivo, oh, exaltado seja o Deus vivo, Deus santo, Deus puro, Deus de glória, o Deus de majestade. Que neste ano de 2021, Jesus, possamos sentir de verdade a tua presença, sentir de verdade o agir do Senhor em nossos corações. Que este ano seja um ano de cura divina, que o Senhor possa nos usar em tuas mãos, para ganharmos os perdidos, meu Deus, para ganharmos os feridos, meu Pai. Que a obra missionária dos 4 cantos da terra possa fluir, que as lágrimas, a oração desta mãe por este filho começam a ser respondidas com libertação, com salvação, com transformação, Senhor. Que as lágrimas desta mãezinha sejam enxugadas pelo poder do teu nome, Jesus. Que nós possamos sentir e ver o agir de Deus, o trabalhar de Deus, o mover de Deus, o agir do Espírito Santo, o agir do Espírito de Deus. Oh Jesus querido, que as portas do emprego possam ser abertas, que possamos viver experiências espirituais novas. Aquele que ainda não foi selado com a promessa, seja selado. Que os dons espirituais sejam manifestos em nossas vidas. Jesus querido, que no abrir de nossas bocas tenhamos uma palavra para pregarmos e falarmos aos cativos, aos sedentos, aos feridos de alma. Que aquelas pessoas que perderam seus entes queridos sejam abençoados, guardados, protegidos, renovados pelo Espírito Santo. Grande és tu, meu Deus. Grande és tu, Jesus. Senhor, responde o clamor das almas ao redor do mundo. Olha para a tua seara, levanta ceifeiros da última hora, Senhor. Levanta homens e mulheres compromissados com a verdade, compromissados com a tua palavra, Jesus, para ganharmos os perdidos, meu Deus. Nos usa com intrepidez, com ousadia. Todas as pessoas inscritas no canal, os que não se inscreveram ainda, mas que ouvem, assistem este canal, sejam abençoados ricamente, que possamos viver uma vida íntima e em santidade com o Senhor, para que quando a trombeta soar, possamos subir ao céu para todo sempre. Jesus, estamos vendo o mundo caminhando a passos largos para o comando do anticristo. Estamos vendo isso, Senhor. Nos desperta, meu Jesus. Nos acorda, meu Jesus. Enquanto há tempo, enquanto temos tempo para acordarmos, para despertarmos, para, sabe, nos colocarmos na posição que o Senhor nos quer. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, ó Deus. Em nome de Jesus, receba a nossa humilde oração, o nosso humilde clamor.
Receba a petição deste irmão, desta irmã, no nome santo de Jesus. Abençoe os casais, os filhos, a mocidade, Senhor, os obreiros, os pastores, os missionários, os evangelistas. Abençoai os novos convertidos, firma os passos dos seus filhos, em nome de Jesus. Jesus, este lar que tem uma pessoa enferma, que o Senhor possa curar segundo a tua vontade. Este lar que tem uma pessoa, meu Pai, deprimida, angustiada, amargurada, nós repreendemos toda amargura, toda opressão, todo espírito assassino, espírito de loucura, espírito de destruição, em nome de Jesus. Que haja paz nos lares, que haja vitória para este rapaz, para esta moça. No nome do Senhor Jesus nós pedimos. Ó Deus, fica conosco, no nome de Jesus. Graça e paz, amados irmãos. Eu gostaria muito de ler com os irmãos, nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a festa de Pentecostes, os primeiros frutos da colheita de Deus. Tá bom, meus amados? Amados, nós estamos vivendo um período agora que se aproxima a manifestação do anticristo. Nós chamamos também de um período sombrio, né? Da grande tribulação. Por isso que tudo isso está acontecendo. E no processo de revelação do seu plano de salvação para a humanidade, Deus, queridos irmãos internautas, Deus estabeleceu os seus dias santos em torno das estações de colheitas no Oriente Médio. Isso você lê lá no livro de Levítico, no capítulo 23, no verso 9 ao verso 16. Em Êxodo, capítulo 23, do verso 14 ao verso 16. Tal como o seu povo realizava suas colheitas durante essas épocas festivas, assim os dias santos de Deus nos mostram como ele está colhendo pessoas para a vida eterna em seu reino. Então, meus amados, os dias santos estão intrinsecamente ligados quanto ao seu significado. E juntos, meus amados, eles revelam gradualmente como Deus trabalha com a humanidade. Inicialmente vimos, a Páscoa simbolizava a entrega de Cristo por nós para o perdão dos nossos pecados. Também aprendemos com os dias dos pães asmos, nos ensinam que temos que remover e evitar o pecado em nossas ações e atitudes. E no dia santo que se segue, Pentecostes, está fundamentada neste importante entendimento. Essa festa é conhecida por diversos nomes, que são derivados do seu significado e cálculos, isto é, necessidade, irmãos, de fazer uma contagem para chegar nesse dia. Então ela é conhecida como a festa da cega, Êxodo 23, 16, porque representa os primeiros frutos. Números 28, 26, os primeiros frutos colhidos como resultado do trabalho da colheita de cereal da primavera na antiga Israel. Êxodo 23, 16. E também se chama de festa das semanas, Êxodo 34, 22, em virtude de se contar 7 semanas mais um dia, 50 dias ao todo, para se determinar a celebração desta festa, Levítico 23, 16. Então, semelhante no Novo Testamento, que foi escrito em grego, amados, ela é conhecida por Pentecostes, Pentecostos no original grego, que significa 50º. Pentecostes, dicionário expositivo completo de palavras antigas do Novo Testamento, tá? Do Vini. Entre os judeus, o nome mais popular da festa é a festa das semanas, ou Shavuot, em hebraico, né? E a maioria do povo judeu, ao celebrar essa festa, lembra-se de um dos maiores acontecimentos na história, a revelação da lei de Deus no Monte Sinai. Mas Pentecostes não significa somente entrega da lei,
Pois também mostra, meus amados, através de um grande milagre ocorrido na primeira celebração de Pentecostes da igreja primitiva, como manter a intenção espiritual das leis de Deus. Então, o dom do Pentecostes, o Espírito Santo, né? Deus escolheu o primeiro Pentecostes e depois da ressurreição de Jesus Cristo para derramar o Espírito Santo sobre 120 fiéis, lá em Atos, no capítulo 1, verso 15. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, do verso 1 ao verso 4. O milagre de falar línguas ocorreu quando havia uma multidão de pessoas em Jerusalém, e cada visitante ouvia o sermão dos discípulos em sua própria língua, versículo 6 ao verso 11. Aquele espantoso acontecimento, amados, demonstrava a presença do Espírito Santo. A princípio, as pessoas que testemunharam aquele fenômeno milagroso ficaram estupefadas, e algumas atribuíram isso a uma possível embriaguez daqueles cristãos, lá em Atos 2, verso 12 ao 13. Então, corajosamente, cheio do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, nosso irmão Pedro, explicou à multidão que aquilo tinha a ver com o cumprimento da profecia de Joel: e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos 2,17. E o profeta Joel seria o capítulo 2, o verso 28, dessa promessa feita. Pedro explicou como os seus ouvintes também poderiam receber esse Espírito. Ele explicou com clareza. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz a respeito a vós, aos vossos filhos, e todos quanto estão longe, tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos 2, 38 e 39. Que lindo, né, meu? Que lindo, amados irmãos. Uma coisa linda, essas passagens que nós estamos estudando com os irmãos hoje. E Deus utilizou esses milagres e o sermão de Pedro, meus amados, para acrescentar 3.000 pessoas à sua igreja em um só dia. Conversão de 3.000. Todos esses conversos foram batizados e receberam o Espírito Santo. O verso 40 e o verso 41 do capítulo 2 de Atos vai nos explicar isso. E a partir desse ponto crucial, o Espírito de Deus, meus irmãos, ele passou a estar disponível a todos aqueles que verdadeiramente se arrependem e sejam divinamente batizados. O dia de Pentecostes é uma lembrança anual de que Deus derramou o seu Espírito para estabelecer a sua igreja, um grupo de fiéis guiados pelo Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele diz em Efésios que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. A palavra penhor no grego quer dizer carro, veículo de transporte. E é ele que vai levar a noiva aos ares para se encontrar com Jesus no arrebatamento. E por que precisamos então do Espírito de Deus? Humanamente falando, nós ainda pecamos, e não importa o quanto nós esforcemos, 1 Reis 8,46, Romanos 3,23, ao reconhecer essa fraqueza inerente ao ser humano, Deus lamentou em Deuteronômio capítulo 5, verso 29, quem dera que eles tivessem tal coração para me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para tudo sempre. Então Deus pensava assim, lá em Deuteronômio capítulo 5, verso 29. E Deus explica aqui que o problema da humanidade se encontra no coração, quer dizer, na essência, no caráter. Fato que conhecermos a lei não nos capacita, meus irmãos, tá? Não vai nos capacitar a pensar como Deus.
ter pensamentos, atitudes e ações puras, esta está além da compreensão e capacidade do homem, sem um elemento adicional, o Espírito Santo de Deus. Você não consegue vencer o mundo sem ele. Você não consegue vencer o pecado sem ele. A maneira de pensar de Deus produz paz, alegria, produz cuidado para com os outros. Jesus mesmo, queridos, ele elogiou um mestre religioso que citou corretamente a essência da lei de Deus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas capítulo 10, verso 27. Esse homem citou Deuteronômio 6,5 e Levítico 19,18, que são 2 livros do Pentateuco. Lembra disso? Jesus aqui confirma que as escrituras do Antigo Testamento são baseadas nesses 2 grandes princípios: o amor a Deus e o amor ao próximo. Lá em Mateus 22:40 ele fala isso. A essência da lei de Deus é o amor. Está lá em Romanos 13, 8 ao 10 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9. Deus decretou os seus mandamentos porque nos ama, meus irmãos. Ao escrever aos irmãos que tinham o Espírito de Deus, João disse: nisto conhecemos, amados, os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Primeira Epístola de João 5, 2 ao 3. E porque o Espírito de Deus agora reside agora na igreja, os membros podem expressar amor genuíno. E Jesus falou assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João 13, 34 e 35. O dom do Espírito Santo de Deus no dia de Pentecostes tornou possível a igreja expressar completamente os mandamentos do amor de Deus. Tá bom, meus amados? E Jesus Cristo e as primícias da vida eterna. Então, Jesus Cristo, os primeiros frutos, as primícias, são os primeiros produtos agrícolas a crescer e amadurecer. Ao longo da Bíblia, Deus usava analogia, irmãos, das colheitas, e particularmente em Pentecostes, as primícias, para ilustrar aspectos do seu plano, queridos, o plano de salvação. E Israel celebrava esse dia de ao findar a primavera, eles celebravam, depois das cegas, da cevada e do trigo, uma oferta especial das primícias de cevada amadurecida durante os dias dos pães asmos, chamado o molho da oferta movida, marcava o início dessas ceifas, dessas colheitas, as quais continuavam durante os 50 dias seguintes até Pentecostes, lá em Levítico 23:11. E essa colheita primaveril era um dos primeiros frutos do ciclo anual agrícola. No Novo Testamento, uma das primeiras lições dessa colheita é a de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. O molho da oferta movida representava Jesus Cristo, irmãos, que foi o primogênito de toda a criação e o primogênito dos mortos. Colossenses 1,15. Ele apresentou-se a Deus Pai como um tipo ou modelo das primícias do domingo, depois da sua ressurreição, queridos. E no mesmo dia, durante os dias dos pães asmos, em que as primícias da cevada madura e da cega da primavera eram movidas perante Deus, eram levadas perante Deus, cedo no primeiro dia da semana, na manhã de domingo, quando ainda estava escuro, Jesus já havia ressuscitado, e Maria Madalena foi ao sepulcro, e viu que a pedra estava revirada para fora. João 21. Ela correu e foi informar a Pedro e a João que Jesus não mais estava no túmulo. Esses 2 homens, meus irmãos, correram para a tumba para verificar se Jesus havia desaparecido. João 22 ao 10. Depois que Pedro e João foram embora, Maria Madalena continuou ao lado de fora do sepulcro de Jesus, no versículo 11. Enquanto ela chorava, Jesus apareceu-lhe,
mas não lhe permitiu que o tocasse, porque ele ainda não tinha subido ao Pai. João 20:17. Então tá aí. Por isso que eu quero falar aqui nesse ponto, a igreja como as primícias. Lemos Romanos 8:29, que Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Contudo, a igreja do Novo Testamento também é considerada primícias. Ao falar sobre o Pai, Tiago disse: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago 1:18. E o Espírito de Deus o Espírito de Deus, como é melhor eu vou te explicar isso? O Espírito de Deus em nós é o que nos identifica e nos santifica, separando-nos como cristãos. E Paulo escreveu: se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:9 ao verso 14. Então, meu querido, a igreja, ela é primícia, ela vai ser colhida primeiro, tá? Com a ação do Espírito Santo. Por isso que nós somos representados pela colheita da cevada, a primeira colheita, tá bom, meus amados? Que ocorria na primavera. Então, eles colhiam uma cevada, airavam, jogavam para cima e o vento separava a palha da cevada. O Espírito Santo, sabe, no símbolo do vento, vai nos levar às nuvens para se encontrar com Jesus. E quando ele chacoalhar a gente para cima, essa carcaça aqui, essa palha aqui, o corpo humano, vai ser tocado por um corpo de glória. Então nós somos as primícias e esperamos a vinda gloriosa de Jesus. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos ouvintes e que nos assistem, os irmãos internautas do canal Uma Visão Além. E que todos tenham um feliz 2021 na presença de Deus Pai.